Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vocês já me conhecem, né? Já tivemos aí algumas aulas e hoje nós vamos falar aí sobre as crises convulsivas. Pessoal, convulsão. O que significa uma convulsão? O que acontece no sistema nervoso central de uma pessoa que sofre uma convulsão? Bom, as células específicas do sistema nervoso central são os neurônios. Quando uma pessoa apresenta uma crise convulsiva, esses neurônios é como se eles tivessem reações desenfreadas, ou seja, é como se eles se batessem uns nos outros, sabe? É como se desse tipo um choque entre eles e essa reação acelerada e desenfreada dos neurônios provoca todos os sintomas que muitas pessoas já conhecem, já podem ter presenciado alguém com esse quadro, como tremores, como enrolar da língua, como uma perda de consciência em muitos casos, né? Os olhos reviram, a pessoa saliva, ela não tem esfíncter do controle, ela não tem controle dos esfíncteres urinário e fecal, então a pessoa faz xixi, defeca, porque ela não consegue controlar. Então, todas essas situações, elas acontecem em decorrência dessa reação desenfreada e desorganizada dos neurônios, tá? Então é como se os neurônios que eles estabelecem conexões organizadas, mas neste caso é como se os neurônios eles chocassem uns nos outros, tá? Então, o que pode levar uma pessoa a ter uma crise convulsiva? Vários motivos podem levar uma pessoa a ter uma crise convulsiva. Por exemplo, o uso de drogas estimulantes do sistema nervoso central, como a cocaína, né? Então, o cérebro, o sistema nervoso central entra em contato com uma substância estimulante, consecutivamente os neurônios vão ficar mais agitados e por resposta a pessoa pode apresentar aí uma crise convulsiva, o uso de drogas, por exemplo, tá? Outra situação que pode levar uma pessoa a ter uma crise convulsiva é uma questão que nós vamos estudar de modo mais aprimorado, um traumatismo crânioencefálico. Então, a pessoa tem uma lesão significativa no sistema nervoso central, no encéfalo, e como os neurônios eles vão ter essa reação desenfreada, a pessoa pode apresentar uma crise convulsiva. Febres, né? Isso principalmente com crianças, né? Porque em crianças menores, onde o seu sistema nervoso central ainda não foi desenvolvido completamente, é muito comum crianças que têm febres muito altas apresentarem, desculpa, a gente passou uma moto aqui na rua, é muito comum crianças apresentarem crises convulsivas. Por quê? Eu vou fazer aqui uma comparação um pouco lúdica, né? É como se o nosso organismo, né, os nossos órgãos, estivessem dentro de uma geladeira que precisa ser mantida sobre determinada temperatura, 36 graus a 36 graus e meio. Uma vez que essa temperatura aumenta muito, os nossos órgãos podem apresentar algumas reações, de fato, como no caso das crises convulsivas. Então, como se tem uma temperatura muito diferente do que é necessário aos órgãos, por consequência, a pessoa pode apresentar, mas principalmente as crianças, uma crise convulsiva. Então, uso de drogas estimulantes do sistema nervoso central, febres muito altas, tá? Traumatismo crânioencefálico e algumas outras patologias. Por exemplo, nós também vamos estudar de modo mais aprimorado o câncer, os tumores cerebrais, né? Então, levando em conta a anatomia do cérebro, nós sabemos que é um órgão relativamente pequeno. Então, o que é um câncer? Um câncer é um aglomerado de células que não fazem parte daquele sistema, ou seja, né, é um tumor. Quando a gente ouve falar assim, determinada pessoa tem um tumor no cérebro do tamanho de uma uva. Por quê? São aquelas células que cresceram, se juntaram e cresceram daquele tamanho. Agora a gente pensa, né? O cérebro é um órgão relativamente pequeno, com um acúmulo ali, né, com um tumor. Então, a presença daquele tumor vai atrapalhar todo o funcionamento do cérebro e, consecutivamente, as células, os outros neurônios, eles terão esse colapso entre eles, o que pode resultar numa crise convulsiva,
tá? Então, doenças como câncer, como eu disse para vocês, drogas estimulantes do sistema nervoso central, febre, traumatismo crânioencefálico, a meningite também pode causar, tá? Porque o que é meningite? A meningite, o que são as meninges? As meninges são camadas que recobrem o cérebro. Então, quando há uma inflamação dessas meninges, consecutivamente, esses neurônios eles podem entrar nesse colapso e consecutivamente o paciente apresentar as crises convulsivas. Outra coisa, outro fator de risco muito importante, o estresse. Gente, o estresse, ele é uma sensação, né, que muitos de nós, ainda mais vivendo nessa situação totalmente inesperada de nossas vidas, né? O estresse é algo que traz muitos efeitos colaterais ao nosso organismo, tá? Então, uma vez que eu fico estressada, o meu organismo aumenta toda a sua atividade cerebral, atividade cardíaca, e essa aceleração aí do metabolismo também pode desencadear uma reação aí como a crise convulsiva. Então temos que ficar atento aí para evitar altos níveis de estresse, porque ele é muito nocivo à nossa saúde física e emocional, como nós sabemos, tá? Então o estresse também pode contribuir muito para que ocorra aí uma crise convulsiva. Pessoal, um indivíduo, ele pode apresentar uma única crise convulsiva e não apresentar mais? Pode acontecer, né? Por conta desses vários fatores que podem levar uma pessoa a ter uma crise convulsiva. Quando o indivíduo, ele apresenta várias crises convulsivas, ele já passa a ter um diagnóstico fechado, tá? De epilepsia, né? É uma disfunção neurológica que acarreta nessas crises recorrentes. Então, uma pessoa, ela pode ter uma única crise convulsiva porque de repente ficou muito estressada, porque de repente teve um traumatismo crânioencefálico ou teve uma febre muito alta e por resposta teve a crise convulsiva. Agora, como eu expliquei, se ela passa a ter 2 ou mais crises com frequência, provavelmente ela já terá um diagnóstico da epilepsia, tá? Então, as crises convulsivas, elas podem acontecer de modo isolado, ou seja, a pessoa pode ter um único episódio e não apresentar mais. Agora, se esse quadro passa a ser frequente, a pessoa já tem provavelmente um diagnóstico de epilepsia, tá? Então, o que as pessoas elas imaginam sobre as crises convulsivas normalmente não condiz com a realidade. Uma pessoa que tem uma crise convulsiva ou que tem epilepsia, ela não tem ali no caso, né? A pessoa ela não tem um problema mental e sim neurológico. Qual é a diferença entre as doenças mentais e as doenças neurológicas? As doenças neurológicas, elas estão relacionadas à anatomia do cérebro e seu funcionamento. Já as doenças mentais, elas estão relacionadas a uma coisa um pouco mais abstrata, né? O sentir, né? Então, muitas vezes, a anatomia do cérebro é perfeita, a sua funcionalidade também, porém, é uma coisa de sentimento, de experiências. Então, temos aí essa diferença, tá? Então, as crises convulsivas, elas podem acontecer de modo isolado e a pessoa não apresentar nunca mais, a partir do momento em que se torna frequente, provavelmente essa pessoa terá o diagnóstico aí de epilepsia, tá? Bom, vamos falar sobre os cuidados de enfermagem. Por exemplo, você está em um local e a pessoa apresenta aí uma crise convulsiva. Ela vai manter o seu nível de consciência ou não? Depende. Em casos menos complexos, né, em que uma parte somente do cérebro é afetada, ela pode manter o nível de consciência. Em casos mais graves, onde todo o cérebro é tomado por essa condição, ela já perde o nível de consciência. Então, partindo desse princípio, né, que num primeiro momento fica difícil da gente identificar se é um quadro mais complicado ou não, o que nós precisamos garantir a esse paciente é dar segurança a ele, tá? Porque como ele pode estar percebendo, para não aumentar o nível de estresse dele,
nós precisamos acalmá-lo, afastar sempre as pessoas curiosas, né, que ficam ali em cima, enfim, que não vão nos ajudar em absolutamente nada, só vão atrapalhar. Então, delicadamente, peça para que aquelas pessoas saiam do local, tá? Posicione o seu paciente lateralizado, né, para que ele não venha a, de repente, ter o risco aí de broncoaspiração. E os tremores que ele possa vir a ter, é muito importante nós falarmos sobre isso, né? Os tremores que ele possa ter, a gente não vai segurar o paciente porque isso pode trazer uma tensão maior, mas a gente só vai tomar cuidado para que ele não tenha lesões maiores e principalmente para que ele não bata a cabeça, não tenha um traumatismo crânioencefálico, tá? Então, aí se ele tiver uma bolsa, coloque a cabeça dele sobre essa bolsa, como se fosse um travesseiro, afrouxe, né? Deixe as vestes, né, mais folgadas, de modo mais confortável, para que aquele paciente fique mais tranquilo, acalme, né, essa pessoa, explique para ela que a tendência é ficar tudo bem. Aquelas conceitos antigos, né, que nós tínhamos de colocar o dedo na boca do paciente para que ele não morda a língua, isso não existe, tá, gente? Uma vez que para vocês executarem as funções, os procedimentos, vocês também precisam estar sobre segurança, então jamais façam algo do tipo. Então, acalmar o paciente, se você não estiver em ambiente hospitalar, solicitar o socorro, e se esse paciente estiver em ambiente hospitalar, ele vai estar devidamente monitorado, ele vai ser medicado, e as medicações, elas terão o seguinte intuito, né? Elas terão o intuito de fazer com que essas células fiquem mais tranquilinhas, né? Para evitar esse contato desenfreado, essa bagunça que acontece com as células nervosas, né? Que são os neurônios, tá, gente? Então, é muito importante, na maioria dos casos, quando o paciente tem uma convulsão e ele é devidamente hospitalizado e estabilizado, na maioria dos casos ele consegue sim ficar bem depois dessa crise. Só que quanto antes ele for atendido e devidamente estabilizado, é melhor, porque a cada crise convulsiva ele pode ter um comprometimento aí de oxigênio, né? A nível cerebral, isso pode trazer complicações maiores. Então, a praticidade do atendimento também é muito rápido. Pessoal, eu vou dividir esse vídeo e a gente já continua.